links não passei de YouTube para vocês verem alguns vídeos? Vocês chegaram a ver esses vídeos? O que vocês acharam aí? Quem assistiu? Sim, os 3 vídeos que você postou do YouTube. Eu Isso. assisti, professor. E aí, vocês acharam o quê? Ajudou a fixar a matéria? Pô, bem didático. Eu particularmente gostei. Eu Bem também animadinho, gostei. dá para fixar bastante. Curtos e bem objetivos, né? Legal. Assim, não fugiu muito do que você já tinha falado. Foi o Mas para quem resumo não da aula. entendeu, A ideia é justamente assim, ser um complemento, né? Eu vou tentar, se não toda a aula, mas sempre que possível, passar para vocês algumas sugestões, né, de material complementar, né, alguns vídeos, tal. Ajuda a fixar, né? Porque o conteúdo animado, foi o que eu falei. Vocês percebem, o que eu falei no início da aula. Num curso, por exemplo, modelado para ser à distância, sem dúvida o material desse faz parte do pacote do curso. Então, por isso que eu falei no início da aula, né, aquela distinção entre o presencial adaptado para o EAD e o ensino EAD, né? Porque, de fato, fica esse aspecto visual ajuda a gravar. E ele é um vídeo curto, né, animado, e esse autor é fenomenal. O Carlos Eduardo Gonçalves, ele é o cara para ensinar. O cara para ensinar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu projetar aqui para vocês. Eu falei, deixa eu projetar, mas nem abriu o arquivo ainda. Deixa eu abrir o arquivo, peraí. Porque eu estou só com um monitor, então se alguém falar alguma coisa e eu não perceber aqui no chat, pode abrir o microfone e falar. Vamos lá, pessoal. Então, tem meu e-mail aí, né, botei meu e-mail no chat, mas quem não por acaso não anotou, precisar de qualquer coisa mais específica, tem meu e-mail aí. Vamos fazer uma revisão do que a gente falou, né? E na aula passada eu fiz uma conceituação de economia, e eu falei para vocês que economia tem a ver com escolha, né? E por que economia tem a ver com escolha? Isso foi dito no vídeo, né? Eu falei para vocês. O raciocínio que decorre dessa questão da escolha é o seguinte: nós precisamos fazer escolhas por conta da escassez. O que é escassez? A escassez é falta, né? É a falta de alguma coisa. Eu disse para vocês que, independentemente do tempo histórico, a gente vai ter escassez. Independentemente do local que a gente está analisando, vai ter escassez. Então, imaginem que, num país muito pobre, essa escassez ela é muito grande, né? Porque falta muita coisa em países pobres, né? Falta educação, falta saúde, falta saneamento, falta bens de consumo, falta, às vezes, instituições políticas, enfim, uma série de coisas. Em países mais ricos, essa escassez ela é menor, bem menor, né? Imagina, isso aqui pode ser o Brasil, isso aqui é um país europeu bastante desenvolvido. Mas a escassez ela nunca será superada, tá? Porque ainda que a gente tenha muita coisa à nossa disposição, muitos bens, muitos serviços, ainda assim a gente não poderia fazer tudo ao mesmo tempo. Então, mesmo que eu tivesse todos os bens, todo o serviço disponível, todo o dinheiro do mundo à minha disposição, eu, por exemplo, ao estar dando aula aqui, mais uma vez eu não estou vendo o jogo do Flamengo. Então, eu escolhi vir dar aula, eu poderia ter escolhido ver o jogo do Flamengo, mas eu escolhi vir dar aula. Eu abri mão de uma outra coisa, né? Então, eu abri mão aqui, carreguei rapidinho o celular, abri mão de ver o Flamengo fazer 5-1 no Olímpia, né? Foi uma escolha que eu fiz. E por que eu fiz essa escolha? Porque me falta tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Me falta tempo para fazer as duas coisas, né? Eu não consigo, na verdade, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou decidindo comprar alguma coisa, um tempo atrás eu comentei com vocês, eu gosto de tocar guitarra e tal, fui comprar uma guitarra. Fui na loja, cara, vi uma guitarra absurda, uma guitarra americana, mas que com o dólar a guitarra tá meio absurda de preço, né?
som maravilhoso, tal, uma caixa de som também maravilhosa, mas caríssima. E eu escolhi comprar um equipamento mais barato, porque me faltou dinheiro, né? Ou, eventualmente, quando a gente, às vezes, não falta dinheiro, mas a gente pode imaginar usar aquele dinheiro para fazer uma outra coisa, né? Escolher fazer outra coisa. Então, a economia tem a ver com isso. Por que nós escolhemos fazer determinadas coisas? Quais são os fatores que modificam essas escolhas? O que essas escolhas têm como consequência? Como melhorar essas escolhas? Então, a economia é justamente o estudo dessas escolhas decorrentes de um ambiente de escassez. E essa escassez, ela é composta por dois componentes. A escassez, ela tem como componentes as necessidades e desejos que são ilimitados, né? Então eles não acabam, as necessidades e os desejos são ilimitados, enquanto, em paralelo a isso, nós temos recursos finitos, recursos escassos. Então, por um lado, nós temos os desejos, necessidades, por outro, nós temos os recursos que são finitos, a começar pelo nosso tempo, né? E toda vez que a gente faz uma escolha, a gente está sempre escolhendo uma coisa em detrimento de outra ou várias outras. E a economia, ela tenta entender também por que a gente escolhe isso ou aquilo, que peso as outras alternativas têm para a gente. Então, a economia tenta entender o contexto dessas escolhas, por que elas se dão, o que elas causam. Esse é o grande objeto de estudo da economia. E quando nós falamos sobre economia, eu comentei para vocês dois tipos de abordagens diferentes que ocorrem, que muitas vezes causam estranhamento. Primeira abordagem positiva, que tem a ver com explicação, descrição da realidade. Então, a economia positiva, ela tenta explicar um fenômeno, descrever um fenômeno. Por exemplo, quando um preço sobe, o consumo daquele bem ou serviço cai. Okay? Quando o preço de uma mercadoria sobe, a quantidade consumida cai. Novamente, isso não é certo ou errado, isso não é bonito ou feio. O mundo é assim, ok? O mundo é assim. A gente precisa entender o mundo, certo? Explicar o mundo não significa julgar se aquele mundo é o melhor dos mundos, é o mais adequado, é o desejável ou indesejável. Apenas estou entendendo esse mundo, ok? E a partir do entendimento desse mundo, eu posso tentar modificá-lo. E é isso que a economia normativa vai tentar fazer. Ela vai tentar prescrever uma solução para um determinado problema que foi descrito pela economia positiva. Ou, aliás, a partir da descrição da economia positiva, eu entendo que aquilo é um problema e busco uma solução. É mais ou menos o que o direito faz, certo? O direito, ele também é normativo. O direito também tenta modificar a realidade. Só que a gente só pode modificar essa realidade a partir do momento que nós temos um bom entendimento a respeito dela. Então, tanto o direito quanto a economia normativa precisam olhar para a economia positiva no sentido de entender o mundo para aí sim tentar modificar esse mundo. Porque quando a gente tenta fazer uma intervenção na realidade sem entender muito bem o que a gente está fazendo, a chance de insucesso ela é tremenda. A chance de haver um problema é muito grande. Por isso que entender os fenômenos econômicos é parte primordial para o entendimento da realidade, parte primordial para a atuação do direito de uma forma mais eficaz, de uma forma mais influente. Nós avançamos, e eu comentei com vocês também, que quando nós olhamos para a economia, nós temos alguns aspectos ou alguns problemas fundamentais decorrentes dessa natureza de escassez. Então, se existe escassez, se existe falta, se eu não posso ter tudo ao mesmo tempo, eu não consigo, por exemplo, produzir tudo para todas as pessoas, certo? Então, eu tenho que, primeiro de tudo não, mas um dos questionamentos que a gente faz é o que nós vamos
produzir, né? Uma vez que os recursos são escassos, o que eu vou priorizar, né? E esse exemplo é dado no livro do Gregory Mankiw, que é um economista muito adotado, é um economista americano, que é hoje talvez o economista mais popular em termos de ensino acadêmico. Ele fala da relação entre, numa economia, a produção de manteiga, ou a gente poderia falar da produção de pães, né? Porque a gente não come manteiga pura, né? Mas vamos falar de pães e armas. Então, uma economia que queira produzir muitas armas, ela vai produzir menos pães, porque, em última instância, as pessoas que estariam na fábrica produzindo pão não estão produzindo arma, certo? Então, eu não posso produzir infinitas, mas 1 milhão de armas, né? E produzir 1 milhão de pães. Para eu produzir 1 milhão de pães, eu tenho que produzir, por exemplo, 100 mil armas. Para produzir 1 milhão de armas, eu tenho que produzir 100 mil pães, certo? Então eu não posso produzir tudo, logo eu preciso decidir o que produzir. É um problema econômico fundamental. O que nós vamos produzir? O que nós vamos priorizar, né, na produção? Quanto nós vamos produzir? Para quem nós vamos produzir? Eu não posso produzir para todo mundo, certo? Até porque nem todo mundo quer o que eu estou produzindo. Como eu vou produzir? Qual vai ser a tecnologia que eu vou utilizar? Os insumos que eu vou utilizar? Então, esses problemas econômicos fundamentais, eles são colocados justamente por conta da escassez. E a maneira pela qual nós vamos resolver esses problemas é através da combinação do que nós chamamos de fatores de produção, que são como se fossem assim, aqueles componentes que a gente coloca dentro de um tabuleiro, né, e bate, mexe e dá origem ao bolo, que seria o produto, o serviço final. Então nós temos os recursos naturais, ou a terra, né, como fator de produção. Nós temos o trabalho humano, que pode ser o trabalho intelectual ou o trabalho braçal, ok? Então nós temos duas naturezas, né, de trabalho humano, o trabalho intelectual e o trabalho braçal. O capital, que se refere eventualmente a dinheiro, mas normalmente nós estamos falando de equipamentos, máquinas, matérias-primas. A propriedade intelectual seria mais ou menos a tecnologia utilizada e o empreendedorismo, que é a capacidade justamente de combinar, né, todos esses outros componentes, esses outros fatores para dar origem, para dar causa, na verdade, origem não, para dar causa a um bem ou serviço. Então, através da combinação desses fatores de produção, nós conseguimos resolver, ou tentar resolver, não resolver, né, porque a escassez nunca vai ser resolvida, mas nós podemos tentar endereçar soluções eficientes a essas perguntas, né? Então, esses são aspectos introdutórios da nossa matéria que nós vimos na aula passada, e nós paramos no momento em que eu relacionei economia e direito. Falando que existe uma relação muito grande entre essas duas coisas, né? Porque se eu disse para vocês que a economia tem a ver com as escolhas, nossas escolhas, elas são realizadas num ambiente de escassez, de restrições, que significa que nós não podemos ter tudo ou fazer tudo o que nós desejamos ou gostaríamos. Sem dúvida alguma, uma dessas restrições, talvez algumas das maiores restrições justamente decorram, né, disso que eu vou falar agora, tem a ver exatamente com o ambiente legal. O ambiente legal, ele nos impõe uma série de restrições à nossa ação, ao nosso desejo, certo? Porque uma série de coisas são proibidas ou desencorajadas pela lei. Outras coisas são incentivadas, né? Então, nesse caso, a restrição é relaxada. Existe um favorecimento pela lei, de alguma forma, para quem decide agir naquele sentido, certo? O ambiente do direito, o arcabouço legal, eu uso muito essa expressão, né, de arcabouço legal. O que é o arcabouço legal? É o conjunto de regras que existem nos códigos, é o conjunto do entendimento dos tribunais, ou seja, é o conjunto de mandamentos jurídicos, de espécies jurídicas, de julgados, que afetam uma determinada área do nosso convívio. Por exemplo, o arcabouço geral, que trata de direito de família, de contratos, de propriedade, certo?
Então, esse arcabouço legal, quando a gente está analisando um aspecto específico da legislação ou aspecto geral da nossa vida, ele faz muita diferença no nosso dia a dia, certo? E o direito, como ele é dinâmico, ele a todo momento está modificando essas restrições. E vejam que essas restrições, né, que nós temos são uma espécie de incentivo que nós temos para restrições, são uma espécie de incentivos que nós temos para fazer ou deixar de fazer algumas coisas, né? Então esses incentivos, eles são positivos quando nos encorajam a fazer determinadas coisas e eles são negativos quando eles nos desencorajam a fazer determinadas coisas, certo? E toda vez que nós estamos diante de restrições, de incentivos, nós modificamos a maneira pela qual nós agimos, nós modificamos as nossas escolhas, ok? Por isso que o direito, ele sempre terá uma ligação com a economia, mesmo que não tenha sido inicialmente a vontade do legislador. O legislador, ele precisa entender que toda vez que ele aprova uma regra, aprova uma lei, e legislador nesse caso, eu não estou falando exatamente de deputado, vereador, senador, não estou falando exatamente disso. O legislador entende aquele que de alguma forma faz a lei, certo? O próprio executivo, o próprio judiciário, de certa forma, eles fazem leis, não no sentido técnico do direito, aquele sentido mais específico, mas no sentido geral, né? Então, toda vez que o operador do direito, ele propõe, aprova, modifica, exclui mandamentos legais, ele está sim modificando a realidade, está sim modificando a maneira pela qual as pessoas tomam suas decisões. Então, existe o interesse da economia no direito e do direito na economia, porque se o direito ele quer levar a sociedade até para um determinado caminho, em um determinado caminho, ele precisa entender como é fazer isso, certo? E, sem dúvida, entender os aspectos econômicos da sociedade vai contribuir de uma maneira muito grande para que o direito siga esse fluxo. Por outro lado, a economia, estudando o campo das escolhas dos indivíduos, olha com interesse para o direito, porque o direito modifica as escolhas dos indivíduos. Então, existe uma relação muito firme, muito, eu diria, como eu mencionei anteriormente, inquebrantável. Ou seja, não dá para você falar de direito sem falar de economia sem falar de direito. Claro que em discussões muito específicas do campo da economia, muito específicas do campo do direito, a gente não vai falar dessas matérias. Mas quando a gente passa para o entendimento geral, quando a gente passa para uma intervenção na realidade, sem dúvida alguma, esses aspectos eles devem ser considerados pelo direito. Okay? E vice-versa. E a economia também deve considerar um ambiente legal dentro das suas formulações. E foi aí que nós paramos a nossa matéria. Aproveitando essa pausa, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do que foi falado ou se eu posso continuar a nossa explicação. Beleza, então algumas pessoas já falaram aí que podemos continuar, então vamos tocando. Continuando, pessoal, os aspectos introdutórios, que a gente não conseguiu terminar na última aula, faltou a gente falar um pouquinho sobre a economia política, tá? A economia política, tradicionalmente, ela trata de estudos interdisciplinares que relacionam economia, sociologia, ciência política e, obviamente, direito. Quando nós relacionamos tudo isso, nós chegamos ao que nós chamamos de economia política. Até porque a economia, quando ela começou a ser estudada, ela tinha a ver com a maneira pela qual o Estado controlava suas economias, da maneira pela qual ele retirava dinheiro da população e como ele gastava esse dinheiro retirado da população. E talvez assim, o registro mais antigo, talvez não, mas o registro mais rico desse aspecto fundamental da economia venha da Grécia, né? Então, havia uma preocupação muito grande
antigamente naquelas cidades-estados da Grécia, né, em que talvez a gente tenha lá Atenas como a cidade mais famosa, né, cidade-estado mais famosa. Havia uma preocupação muito grande dos pensadores, filósofos. Aristóteles escreveu sobre economia, de como arrecadar esse dinheiro, como gastar, né? A economia era justamente como se fosse assim, o gerenciamento do dinheiro da casa, né? Mais ou menos isso que queria dizer economia antigamente. Mas nesse sentido, o gerenciamento do dinheiro da sociedade. Por isso que a economia política, esse nome economia política, né, ele reflete muito a contribuição de várias áreas. Porque a economia fazia parte, na verdade, de um grupo de ciências consideradas superiores, que era a filosofia política. Né? Então, a filosofia política pairavam acima, junto da teologia, né, pairavam acima de outros campos de conhecimento, como conhecimentos biológicos e outras ciências sociais. Né? E assim permaneceu por muito tempo. A economia ela começa a ser estudada de uma maneira mais específica lá no século XVIII, praticamente. Né? Então, Adam Smith, que é considerado o pai da economia, ele era um filósofo da moral. Ele era um filósofo que tratava de ética, moral, era um filósofo que não tinha exatamente escritos econômicos, né? E a partir dos escritos de Adam Smith, existe uma focalização maior dos estudos de economia, mas ainda assim muito ligada ao ambiente estatal, muito ligada à política. Posteriormente, é que a economia começou a ganhar vida própria, né? E aí a gente não tratava mais a economia junto da política. E aí ganhou uma distinção. A economia e a economia política, quando ela relaciona essas outras matérias. Então, quando você vai fazer faculdade de economia, você está fazendo faculdade de economia. Economia política é uma parte dela. A disciplina de economia ela cresceu tanto que a economia política que deu causa a ela hoje é só um fragmento dessa economia. E eu estou falando isso para vocês porque a maior parte do nosso conteúdo vai falar sobre economia e não economia política. Porque a economia política, ela trata muito de história, ela trata muito de ciência política. E eu acho que, para o entendimento de vocês, e numa abordagem mais moderna em outros cursos de direito, o que os alunos aprendem são, de fato, conceitos econômicos. E a parte de política, ela é muito específica de alguns conhecimentos e um pouco da parte histórica que acaba acontecendo ao longo da matéria. Portanto, a nossa matéria, apesar do nome de economia política, a maior parte do conteúdo que eu vou ministrar para vocês tem mais a ver com a disciplina de economia, porque modernamente, nos cursos de direito, esse entendimento do funcionamento geral da economia, ele é mais utilizado, ele é mais proveitoso para o aluno, até porque, conforme ele vai conhecendo outras matérias introdutórias e outras matérias mais avançadas no curso de direito, o entendimento da economia num contexto político, eu acho que ele fica preenchido de forma satisfatória ao longo do curso. Então, a gente vai focar mais na parte de economia, tá bom? E para a gente poder fazer isso, eu conceituei economia, falei um pouquinho de economia e direito, mas eu não falei propriamente, né, conceitos econômicos para vocês. Eu vou começar a fazer isso agora, tá? Eu começo a fazer isso agora com o que nós chamamos de princípios básicos da economia. Esses princípios básicos da economia, o que significa, né, esse nome? É uma maneira que é utilizada por um professor muito popular, chamado Gregory Menkel, tá? Esse professor Gregory Menkel é um professor estudado em Harvard, ministra aula em Harvard, e é o professor mais adotado ao redor do mundo inteiro. Quando você está falando de introdução à economia, ele escreve muito bem, de uma maneira muito leve, e recomendo para quem tiver interesse, né, em aprofundar o entendimento, o livro dele de introdução à economia está na nossa ementa da faculdade, vocês têm acesso, tá bom? Então vocês podem procurar, né, esse livro, se vocês quiserem, para poder se aprofundar um pouco mais. Esses 10 princípios de economia, eles vão... que na verdade eu coloquei 8 para vocês, eu botei 10, mas são 8 princípios de economia. Esses princípios que eu selecionei para vocês, eles são basicamente lições que hoje em dia são muito pouco questionadas por qualquer pesquisador em economia, qualquer economista, né? Já falei para vocês, eu não sou economista, sou um pesquisador na área de economia, sou estudioso da área de economia, mas eu não sou economista de formação. Mas todo mundo que estuda economia hoje dificilmente questiona, né, esses
postulados que eu vou apresentar para vocês. Então, o que eu vou falar aqui agora para vocês é basicamente assim, as lições fundamentais, né? Isso aqui tem que estar assimilado, porque não existe muita discussão hoje questionando esses paradigmas. São paradigmas, né? Na linguagem do direito. São paradigmas que nós temos. E vou deixar para vocês esses princípios de economia colocados aqui. Teve um blog na internet que ele praticamente transcreveu, né, esse capítulo do livro. Eu vou deixar para vocês aqui como referência, tá bom? Para vocês lerem depois. Então, ele fala mais 2 princípios que eu não utilizei, porque ele já entra um pouquinho mais na área de economia, que vai servir mais para a gente um pouquinho para frente. Então, eu não mencionei esses 2 princípios. Mas vou deixar para vocês aqui o link, tá? Todos que eu vou falar agora constam nesse texto, mas tem outros 2 que eu não mencionei. Então, vamos começar aqui com o primeiro princípio de economia, tá bom? Esse primeiro princípio de economia, ele diz o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs. O que é trade-off? Trade-off foi justamente o que eu enfrentei ao decidir vir dar aula hoje. O trade-off, ele é um sacrifício. Toda vez que nós escolhemos, toda vez que nós tomamos decisões, nós sacrificamos alguma coisa. Eu estou sacrificando meu tempo junto à minha família, o jogo de futebol que eu gostaria de ter visto, eu estou sacrificando eventualmente fazer uma atividade física nesse mesmo período para dar aula. Vocês estão aqui na sala, hoje sacrificando o tempo de vocês, que poderia estar sendo empregado para fazer outras coisas, para assistir a aula, tá? Então, todas as decisões que nós tomamos, de alguma forma nós estamos enfrentando um trade-off. Nós estamos realizando um sacrifício. Então, todas as vezes que nós tomamos decisões, nós estamos sacrificando uma coisa por outra. Porque se eu digo que as coisas não existem em quantidades infinitas, toda vez que eu consumo ou faço alguma coisa, eu estou deixando de fazer outra. Seja porque eu não tenho dinheiro para fazer, eu preferi gastar meu dinheiro com isso, seja porque eu sacrifiquei meu tempo para fazer isso. Meu tempo não vai voltar, certo? Então, o que eu estou fazendo agora, eu posso até fazer, chegar em casa e ver o jogo de futebol. Percebam isso. Eu posso chegar em casa e ver uma gravação do jogo de futebol, mas eu vou estar sacrificando aquele tempo fazendo isso e poderia estar fazendo outra coisa. Então, toda vez que nós tomamos qualquer decisão, nós estamos sacrificando uma ou várias outras coisas, ok? Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Isso é bom ou ruim? Economia positiva. As pessoas enfrentam trade-offs. As pessoas são colocadas diante de situações em que elas têm que realizar algum sacrifício. Entender isso não diz qual é o melhor caminho a ser seguido, tá? Vejam a distinção entre economia positiva e economia normativa. Dizer que as pessoas enfrentam situações a todo momento que elas precisam tomar decisões que vão sacrificar uma série de outras coisas, isso é um reconhecimento da realidade. Eu não estou dizendo se aquela decisão tomada foi boa ou ruim, se a pessoa deveria ter tomado aquela decisão ou não, se a sociedade deveria ter tomado aquela decisão ou não. Eu estou simplesmente dizendo que essa decisão foi tomada, ok? Ou que ela terá que ser tomada. Então, se eu digo que um orçamento de uma nação destinou 100 bilhões para exército, sei lá, significa dizer que o orçamento daquela sociedade não destinou 100 bilhões, por exemplo, para saúde, para educação, para assistência social, ok? Toda vez que eu faço uma coisa, eu estou deixando de fazer todas as outras. Então, o dinheiro que eu gastei aqui, esse dinheiro não é gasto aqui. Ah, Igor, mas pode ter 100 bilhões para a saúde. Ok, mas se não tivesse 100 bilhões, que seriam 200. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, aquele sacrifício que foi feito, ele não volta. Igor, é bom ou ruim gastar 100 bilhões com o exército? Não sei, se você for Estados Unidos pode ser bom, se for o Brasil, eu acho que é um desperdício de dinheiro. Mas isso é uma opinião minha que pode ser questionada por outras pessoas, com a economia normativa. E dizer que 100 bilhões gastos com o exército é menos 100 bilhões gastos em qualquer outra coisa, eu estou fazendo a descrição da realidade. Se você gosta ou não gosta, o problema é seu, isso é o mundo. Agora, a partir do momento que nós entramos nessa seara do que é bom ou ruim, desejável, indesejável, adequado ou inadequado, aí existe uma ampla discussão. Ok? Só que eu só sou capaz de fazer essa discussão se eu entendo o momento anterior. Por isso que é importante a gente
assimilar esses princípios básicos. Então, o primeiro princípio, nós executamos, nós realizamos sacrifício a todo momento, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter ciência, porque isso ocorre a todo momento. Minha bateria do notebook está acabando, vou pedir um segundo aqui para vocês para poder conectar minha bateria, mas não vou deixar de começar a falar sobre o segundo princípio. Uma outra coisa que a gente tem que entender na economia é que o custo de alguma coisa é aquilo que eu abri mão de fazer. Igor, não entendi nada. Vamos pensar naquele exemplo? Não sei se eu falei isso com vocês na aula passada, sobre aquela discussão que aparentemente passou, né? De voto impresso. Calma aí. Aquela discussão de voto impresso que a gente estava tendo no Congresso, né, e tal. E aí, independentemente de quem é a favor ou contra o voto impresso, tem que entender o seguinte: se eu destinasse, se o Brasil, né, pelo Congresso, né, o Congresso era legítimo, qualquer que fosse ela, se a gente gostasse ou não, né, a discussão, claro, mas se tomasse a decisão pelo Congresso de que o voto seria impresso ano que vem. Vamos supor que essa decisão teria um impacto aí de 2 bilhões de reais, ok? 2 bilhões de reais. Nós acabamos de aprender que... eu já botei reais na frente, né? Viajei. Então, nós acabamos de aprender que... Isso, Ângela, o trade-off, o reconhecimento de que nós enfrentamos trade-offs é parte da economia positiva. Mas veja só, essa distinção entre economia positiva e normativa, ela não existe assim no sentido de que isso aqui é economia positiva, isso aqui é economia normativa. A gente não sai carimbando isso, tá? Quando a gente está estudando economia. É só uma parte do nosso entendimento do que é realidade e do que é tentativa de modificar a realidade. Ok? Então, quando nós somos apresentados alguma informação econômica, a gente tem que ter, assim, dentro do nosso raciocínio, a compreensão de que, bom, eu estou diante de uma informação que descreve a realidade ou diante de uma situação que tenta modificar a realidade. Tá? Então, é mais ou menos isso. No estudo da economia, não tem tipo uma disciplina economia positiva, uma disciplina economia normativa, tá bom? Isso é parte da maneira pela qual a gente entende os conceitos e as informações econômicas. Então, dizer que a gente enfrenta trade-off, essa é uma informação de cunho econômico. Qual que é a natureza dela? É uma natureza positiva, no sentido de descrição da realidade. Tá? Tudo que eu estou falando agora é descrição da realidade, ok? Mas isso é uma maneira da gente entender essa informação. Não existe uma matéria na faculdade de economia, não tem tipo economia positiva. Você vai estudar isso aqui, tá? Até porque uma coisa que eu estou analisando enquanto fenômeno observável, eu posso querer manipular, certo? Então, assim, o sacrifício existe, mas eu quero tentar mexer na forma pela qual aquela pessoa está tomando a decisão dela. Eu quero modificar o trade-off que ela está realizando, o sacrifício que ela está realizando, tá bom? Mais ou menos isso. Agora, voltando aqui para o nosso exemplo, o voto impresso, né? Então, o voto impresso ele ia consumir 2 bilhões, certo? Então, esses 2 bilhões do voto impresso significa, conforme nós aprendemos, que eu não vou ter 2 bilhões para a saúde, eu não vou ter 2 bilhões para assistência social, eu não vou ter 2 bilhões para o exército, ok? Porque aquele dinheiro que foi colocado no voto impresso, né, para adaptar as urnas no processo de apuração, enfim, qualquer coisa que eu esteja falando sobre isso, aquele dinheiro que foi para lá, ele não vai para lugar nenhum, nem para destinação louvável, nem para destinação questionável, ok? Só um instantinho, pessoal, deixa eu só fechar a porta aqui. Tá com alguns ruídos aqui no corredor, peraí. Então, quando eu digo que nós fazemos sacrifício, nós fazemos sacrifício em relação a todas as outras coisas, mas algumas coisas são louváveis e outras não. O que nós chamamos de custo de oportunidade é justamente a melhor alternativa que nós temos.
certo? Então, quando você toma uma decisão, eu vou comprar esse sorvete aqui de chocolate. Eu gosto tanto de sorvete de chocolate, de morango, mas vou comprar de chocolate. E não gosto de banana. Mas veja só, quando você compra um sorvete de chocolate e gastou aquele dinheiro, você não vai comprar um sorvete de banana. Mas isso não estava no seu plano. Você não considerou essa possibilidade, certo? O que você considera são duas alternativas muito próximas, certo? Então, puxa, eu gosto de chocolate e gosto de morango. A sua decisão está entre coisas que você valoriza muito, certo? Então, nosso custo de oportunidade é aquilo que a gente está abrindo mão de fazer por estar fazendo outra coisa, certo? Então, o custo de oportunidade que nós temos, por exemplo, de estar fazendo uma faculdade, isso é mais verdade até quem está fazendo faculdade de manhã, né? Mas o custo de oportunidade para quem está frequentando a faculdade de manhã pode ser estar tendo um emprego, né? Trabalhando, certo? Se ela não estivesse estudando, provavelmente ela estaria trabalhando. Então, o custo de oportunidade de fazer uma faculdade de manhã, por exemplo, é para poder trabalhar de manhã. E nós tentamos tomar decisões em que esse custo de oportunidade não ultrapasse o que a gente está fazendo, porque aí não faz sentido, né? Por exemplo, se eu estou fazendo faculdade, porque eu imagino que depois de formado eu vou ganhar 15 mil por mês, mas se eu estou abrindo mão de um emprego de 20 mil, não faz sentido. Então, fazer faculdade para ganhar 15, eu poderia trabalhar ganhando 20, né? Óbvio que nós vamos trabalhar ganhando 20 mil, né? Então, o custo de oportunidade é sempre aquela coisa mais valiosa que a gente está sacrificando, aquela segunda melhor alternativa que nós temos. Então, quando nós falamos que nós destinamos, eventualmente, nós destinássemos 2 bilhões de reais para o voto impresso, a gente deveria dizer o seguinte, olha, esse voto impresso, a aprovação desse voto impresso está tirando 2 bilhões de reais da saúde no momento de pandemia. É adequado? Será que esse custo de oportunidade ele se paga? Será que esse custo de oportunidade ele realmente é a melhor decisão que a gente está tomando? Ou será que seria mais adequado eu gastar esse dinheiro na saúde? Ou será que esse custo de oportunidade está excedendo os benefícios que eu teria com a decisão que eu estou tomando, né? Então, o custo, só para a gente consolidar, nós sempre estamos diante de trade-offs, certo? Sempre estamos diante de situações de sacrifício. Só que esse sacrifício é realizado entre coisas que nós damos alto valor, ok? Então, minha decisão, eu vou fazer A ou B, realmente eu considero as duas coisas como coisas sensatas a serem feitas, né? Então, eu estou fazendo A, não estou fazendo B, C, D, E, H, mas não estou considerando tudo isso, estou considerando A ou B, ok? Então, normalmente, eu vou considerar entre um caminho que eu enxergo uma relação de custo-benefício melhor do que o segundo caminho. O nosso ponto é sempre analisar se esse segundo caminho não está excedendo o primeiro, porque aí não faz sentido a gente optar por aquilo que a gente está fazendo, certo? Então, a tomada de decisão frente a essas situações de sacrifício exige comparar custos e benefícios das alternativas que nós temos. Toda vez que eu abro mão de fazer alguma coisa, eu tenho que entender que aquele custo do que eu estou abrindo mão é justamente fazer a segunda melhor alternativa. E às vezes é melhor fazer o uso alternativo, porque ele pode ter mais valor do que o que eu escolhi. Então, se a gente tivesse optado por fazer o voto impresso, será que não seria melhor ter jogado esse dinheiro, esses 2 bi na saúde? Será que não vão fazer mais falta? Será que o custo de oportunidade ele não excederia, né, o nosso caminho de ação? Então, o custo de oportunidade de ter o voto impresso seria ter 2 bilhões de reais de saúde. A gente tem que sempre pensar se vale mais a pena ou não fazer um ou outro, ok? Além disso, todas essas decisões que eu mencionei para vocês, todos esses custos de oportunidade, eles vão ser modificados, o sacrifício que nós estamos realizando, eles vão ser modificados pelos incentivos. Prestem atenção no custo de oportunidade. Olha só, no papo que a gente teve mais cedo, né? Vocês foram colocados diante de um sacrifício entre assistir a aula online, ok? E vir aqui presencialmente, certo? Para vocês tomarem a decisão de vocês, olha o que vocês analisaram. No online, eu tenho como ponto positivo, por exemplo, a segurança. Eu tenho como ponto positivo a economia com deslocamento. Eu tenho como ponto positivo o conforto do lar, certo? Como ponto... Agora eu não vou nem colocar o negativo aqui, porque o negativo aqui é o positivo do outro lado. Do ponto de vista do presencial, o que vocês teriam, talvez?
mais interação. Vocês teriam um network, né? Tem a ver com interação, né? Talvez um aprofundamento do conteúdo. Um aprofundamento do conteúdo, certo? Então, esses foram os pontos que vocês analisaram e vocês tomaram a decisão novamente. Só estou usando como exemplo, tá? Porque foi o nosso papo de hoje. Vocês tomaram a decisão de fazer o sacrifício, vocês sacrificaram o presencial, porque vocês entenderam que esse custo de oportunidade aqui ele era inferior. Aqui traz mais benefícios para vocês, certo? Nesse momento, essa é uma decisão racional, sem dúvida alguma é. Ok? Na avaliação que vocês fizeram, essa é a melhor decisão possível. Agora, imaginem, se eu viro para vocês agora e falo assim, pessoal, quem vier na próxima aula vai ter 2 pontos extras. 2 pontos extras. Olha o que eu fiz. Eu concedi um incentivo positivo para que vocês venham à aula. A partir desse momento, olha o que acontece. Vocês têm aqui o custo de oportunidade, né? De não vir à aula online. E vocês têm aqui o presencial, certo? Ele está abaixo. A partir do momento que eu mudo os incentivos, o que acontece? O online está aqui e o presencial está aqui. Então, a partir do momento que eu mudo os incentivos, vocês vão trocar a escolha de vocês. Ou, talvez troquem ou não, mas vocês vão reconsiderar, certo? Os incentivos positivos e negativos, eles influenciam no nosso dia a dia. Eles influenciam nas nossas decisões. Se eu digo para vocês que... professor, eu falei, isso está na aula passada, vocês falaram para mim, na verdade. Professor, a maioria da turma pensa em seguir carreira policial. E se eu baixar o salário do policial para R$2.000? Será que vocês vão continuar querendo ser policiais? Provavelmente não. O que aconteceu? Modificamos os incentivos. Nesse caso, foi um incentivo negativo, né? Um incentivo negativo de seguir a carreira policial. Então, percebam que os incentivos, eles se modificam a todo momento e a todo momento nós adaptamos as nossas condutas. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a tendência, normalmente, de decidir mediante as consequências. Quando você está olhando para um sinal que está fechando, você não vai pensar, meu Deus, será que é ético eu furar esse sinal? O que minha mãe vai pensar de mim, meu namorado, minha namorada, eu furando sinal? Caramba, poxa, ó céus, ó terra, vamos pensar aqui, filosofar em cima do desrespeito à norma, né? Nem você vai pensar. Você vai pensar o seguinte, se eu furar esse sinal, eu vou porrar com o meu carro? Bater com o meu carro? Eu vou atropelar alguém? Eu vou tomar uma multa? Quer dizer, o que pode acontecer se eu furar esse sinal? Qual o benefício? Vou chegar menos atrasado no meu compromisso. Mas qual é o custo que eu estou tendo? E aí você vai tomar uma decisão. Se você estiver à noite, sem ninguém na rua, nenhuma viva alma, você vai sentar o pé no acelerador e vai furar esse sinal. Você não está tendo nenhum carro do seu lado, você não tem ninguém atravessando a rua, a chance de tomar uma multa é mínima, você vai furar esse sinal. Não interessa se é transgressão da lei, enfim, você vai furar o sinal. Porque você tinha todos os incentivos para isso, né? Você tinha um alto benefício e um baixíssimo custo. Agora, se você está na mesma situação, com uma câmera te filmando, um pardal eletrônico, pessoas transitando, você vai frear e vai parar no sinal, porque o seu custo, o incentivo que você tem de furar o sinal é baixíssimo, é muito baixo, você não vai fazer isso, certo? Então, as pessoas reagem a incentivos. O nosso comportamento muda conforme existe a mudança de custos e benefícios. Incentivos positivos e negativos modificam o nosso comportamento. Uma pessoa tende a fazer mais coisas quando ela tem incentivos para fazer. Tende a fazer menos coisas quando ela tem menos incentivos, certo? Uma questão, por exemplo, que vira e mexe vem à tona. Funcionalismo público. Nós temos funcionários públicos na nossa turma. E, com certeza, esses colegas já perceberam isso, né? Poxa, Igor, eu tenho um colega no meu trabalho, o cara não faz nada. Mas existe algum incentivo para ele fazer alguma coisa? Existe uma punição se ele não fizer naquele setor? O chefe, por exemplo, daquele setor premia os funcionários que têm um bom desempenho? Ou a estrutura do serviço público naquele setor premia o funcionário que está desempenhando bem? Ou ele trata todo mundo igual? Se trata todo mundo igual, é plenamente racional você fazer o mínimo possível. É errado quem está fazendo mais. Porque racionalmente não faz sentido você ter um desgaste maior para ter o mesmo benefício. Entendeu?
E aí a gente fala muito da questão, às vezes, do funcionalismo público, focando, às vezes, no servidor. O problema não é o servidor, o problema é a estrutura de incentivos. Se você não tem incentivo a progredir na sua carreira, seja no serviço público, seja no serviço privado, as pessoas, você não tem uma mentalidade diferente se você, por exemplo, é servidor público, se você é funcionário privado. O que você tem são incentivos distintos. E aí você pode ter uma estrutura que favorece mais, você tem setores no serviço público que são altamente competitivos. Você tem assim uma competição, que você tem progressão de carreira, você tem às vezes prestígio, né? Prestígio político, se você é um bom servidor. Então, às vezes, você tem um reconhecimento, talvez não financeiro, mas um reconhecimento político, de prestígio. E eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei, cara, todo mundo ganhava igual, quem fazia muito, quem fazia pouco ganhava igual, e os donos quebravam a cabeça lá para saber por que a produtividade estava baixa. Bom, estava baixa porque ninguém tem incentivo de produzir mais, certo? É natural do ser humano, se ele não tem incentivo, agir de uma maneira diferente, tá? Então, as pessoas reagem a incentivos. Você entender que as pessoas reagem a incentivos, isso é saber a vida como ela é. As pessoas reagem a incentivos. Se você gosta disso ou não gosta, o problema é de cada um, mas as pessoas são assim. Igor, mas eu gostaria que meu filho, sei lá, eu gostaria que eu tivesse uma disciplina maior, que meu filho tivesse uma disciplina maior para estudar. Bom, ele recebe mesada todo mês se ele estuda ou não, se ele tira nota baixa ou não. A maioria das crianças, né, o pai, se a criança está fazendo besteira, não dá mesada, não dá brinquedo, e a gente vai ganhando disciplina por conta disso. Incentivo, né? Da mesma forma que você incentiva seu filho, sua filha, a fazer determinadas coisas, você é assim também, né? Nesse sentido, nós somos um pouco animais, né? Nós reagimos a incentivos. Isso é um entendimento, tá bom? A maneira em cada situação que a gente está analisando os incentivos, se eles são bons ou ruins, se eles devem ser modificados ou não, é um outro aspecto. Você precisa entender que nós reagimos a incentivos. Um quarto ponto, na verdade, é que nós pensamos na margem. O que é isso? As pessoas não são 8 ou 80, né? Quando eu estou tomando essa água aqui, eu tomei essa água agora há pouco, eu estava com muita sede, tomei um gole maior, mas eu não acabei com a garrafa, eu não chego no restaurante para tomar uma cerveja e peço, traz 10 chopps aqui para mim. Não, eu tomo um chopp, até porque na economia, isso é uma lição da economia, né? Toda vez que nós fazemos uma coisa, o acréscimo na nossa satisfação, ele é marginal. O que é ser marginal? É na margem, crescer um pouquinho, tá? Então você imagina, você chegou num lugar, assim, muito calor, você morrendo de sede, aí você vai e abre uma coca gelada ou um guaraná gelado. Sua satisfação vai assim, ó, tum, para cima. Fiz tão rápido que a caneta nem escreveu. Tum, para cima. Aí você terminou essa lata. Aí você vai e toma a segunda lata. Aí você vai subir mais um pouquinho, certo? Aí você toma a terceira lata, a quarta lata. Daqui a pouco você pode tomar 10 latas, aí já é o contrário. Aí você já começa a fazer isso aqui, né? Já começa a passar mal. Significa que nosso comportamento, nossa mente, nossa percepção, ela é sempre marginal. Nós não damos saltos como eu falei, 8 ou 80. Nós não somos radicais no sentido de que ou eu vou estudar. Igor, sua prova é difícil? Não, é média. Então você não toma uma decisão de estudar 12 horas para a minha prova ou não estudar nada. Você vai estudar 2 horas, fazer alguns exercícios e ver se você está bem. Se você tiver mais ou menos, você vai estudar mais 1 hora, você não vai estudar mais 10, ok? Se você estudou 1 horinha, pode estudar mais 1, você não vai estudar 24 horas. Ou você não vai estudar nada e achar que você vai bem. O ser humano, ele tem esse comportamento marginal, esse comportamento que é compassado, ok? E nós temos uma redução, mordi a língua, nós temos uma redução do nosso benefício, do nosso bem-estar, conforme nós fazemos as coisas, né? O aproveitamento que nós temos, quando você lê um texto pela primeira vez, você pode ler a segunda vez para te ajudar a melhorar o entendimento. Mas da primeira vez você toma aquele, caramba, que legal isso aqui que eu descobri, né? Você deu um acréscimo grande no seu conhecimento. Depois você vai entender melhor aquilo que você leu, e aí você vai... E se você está repetindo aquilo, né, igual a questão do concurso público que a gente falou, né? Eu falei para vocês na aula passada, estudem, porque o estudo ele vai fazer você chegar num ponto que você vai ter aprovação no concurso que você quiser. Então vamos lá, vamos supor que isso aqui, quem está na área de economia, né, adora um gráficozinho. Então isso aqui é um gráfico do estudo necessário para você passar no concurso. Então isso aqui é a aprovação. É o seu nível de conhecimento, tá bom? Então isso aqui é
o tempo que você gasta. Isso aqui é o tempo que você gasta estudando. Aliás, deixa eu botar de uma maneira diferente. O eixo Y aqui seria o conhecimento. Aqui é o conhecimento. E aqui é o tempo. Embaixo, no eixo X é o tempo, tá bom? E aqui, vamos supor que seja o nível de aprovação. Na escala de conhecimento, esse aqui é o nível de conhecimento necessário para aprovação. Quando você está estudando, logo nos primeiros momentos, você faz isso aqui, ó, tudo. E depois o seu estudo, ele começa, né, a não ser tão acrescentar tanto. Vai chegar num ponto em que você vai conseguir a sua aprovação. Se você continuar estudando, daqui a pouco você está estabilizando, né, o seu conhecimento. Ou você começa a crescer numa magnitude tão pequena que é quase como se você tivesse estabilizado, ok? Então, basicamente, do ponto de vista econômico, se você quiser passar em concurso, o que você tem que fazer é isso. Levar seu conhecimento ao longo do tempo para o patamar de aprovação. Só que você tem que entender que o seu conhecimento ele não é uniforme. Você não vai aprender, não. Você vai começar, mas depois você começa a diminuir o ritmo do seu entendimento, né? Quem dera fosse assim, você fosse até o infinito crescendo. Mas não é assim, você vai estabilizando. Isso acontece porque o nosso comportamento, a nossa mentalidade, a nossa percepção das coisas é marginal. O ser humano tem essa característica, né? Nós fazemos pequenos acréscimos ao longo do tempo do que nós estamos repetindo, ok? E cada acréscimo nem sempre tem o mesmo peso do que aconteceu anteriormente. Então, você dá um salto de satisfação, um salto de conhecimento, depois os saltos são menores, a satisfação, o conhecimento, por exemplo, é menor. Então, as pessoas racionais pensam na margem. Esses 4 princípios que eu passei para vocês são princípios individuais, ok? Isso tem a ver com cada indivíduo. São paradigmas da economia que versam sobre cada pessoa individualmente. A partir de agora, eu vou passar para vocês 4 paradigmas que têm a ver com a sociedade, com a coletividade como um todo, tá? Um desses paradigmas é o seguinte: o padrão de vida de um país depende da sua capacidade, ou seja, da capacidade daquele país de produzir bens e serviços. Colocando isso de uma maneira muito simples, significa que riqueza é igual produtividade. Quanto mais produtividade, mais riqueza. Nenhum país ficou rico sem ser produtivo, ok? Nenhum país ficou rico sem ser produtivo. Ah, Igor, mas aí os países europeus que exploraram as colônias, não foi por isso que eles enriqueceram. Não foi por isso. Se fosse por isso, a Espanha era o país mais rico do mundo, né? Porque tirou toneladas e toneladas de ouro e prata aqui das Américas, era para a Espanha ser o país mais rico do mundo há muitos anos. E não é isso que acontece. Né? De longe não é o país mais rico do mundo. Nem naquele momento foi, né? A Inglaterra ultrapassou, porque a Inglaterra é mais produtiva. Tá? A Inglaterra conseguia fazer mais com menos. Tá bom? Se a gente pensar na analogia assim, muito básica, imagine uma sociedade extremamente rudimentar, extremamente pré-histórica, né? Vamos falar, uma sociedade pré-histórica, uma vila que você tem, pré-história os seres humanos eram nômades, né? Então vamos imaginar uma sociedade muito rudimentar. Então imagine uma vila, e essa vila, ela é medida, vamos supor que a medida de riqueza daquela vila, num lugar muito frio, fosse lenha para aquecer as casas, tá bom? Então você tem aqui uma floresta, né? Uma floresta, ok? E aí você tem aquela sociedade dependente daquela lenha para fazer fogo e aquecer essas pessoas no inverno, porque essa sociedade, esse lugar é tão frio que as pessoas morrem de frio. Agora imagine que os lenhadores eles tivessem, pela tecnologia deles, um machado que, sei lá, cortasse uma árvore por dia. Uma árvore por dia, ok? E aí essa árvore, essa lenha, ela era suficiente para fazer X horas de fogo, né? X horas de fogo. Agora imaginem que, por algum motivo, algum lenhador tenha feito uma melhoria que afiou melhor seu machado, descobriu uma outra forma, e ele consegue cortar 10 árvores por dia. E agora ele consegue fazer 10x horas de fogo. Ou seja, essa sociedade agora não passa frio. Ela tem calor a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Consequentemente, eles conseguem fazer serviços manuais dentro de casa. Consequentemente, eles conseguem aquecer um gado
eles conseguem aquecer grãos e aí plantam melhor. Vejam que o aumento de produtividade ele vai levar essa sociedade a fazer mais coisas, né? Então, o mesmo lenhador conseguiu, por um aumento de produtividade, gerar um acréscimo de bem-estar naquela sociedade muito grande. Imagine que aquela sociedade agora ela pode vender lenha para outras sociedades. E aí, por conta dela ter muita lenha, a lenha é um bem muito desejado naquele local muito frio, e eles conseguem comprar muita coisa com a lenha que eles têm. Então, esse é um exemplo muito rudimentar e muito básico para que vocês consigam entender esse conceito de produtividade. O mesmo machado cortava uma árvore por dia e passou a cortar 10 porque ele ficou afiado. Vamos supor que ele é um machado de pedra, e aí quebrava na pancada, e aí descobriram que se ele afiar aquela lâmina, ele consegue cortar 10 árvores. A produtividade subiu, está fazendo mais com menos. Por isso que aquela sociedade ficou mais próspera, tá bom? Então, não interessa qualquer outro fator para o enriquecimento de uma sociedade no longo prazo que não seja a sua produtividade. Por que o Brasil é mais pobre que os Estados Unidos no longo prazo? Porque nós somos menos produtivos. Nós produzimos menos bens e serviços com a quantidade de bens, de matéria-prima, de capital humano, etc., que os americanos produziriam. Por isso que eles são mais ricos, tá? Então eles conseguem fazer mais serviços, mais produtos de maior qualidade, ok? Esse é um conceito básico de economia. O padrão de vida de um país, ele é dependente da sua produtividade. Igor, você está me dizendo então que para o Brasil enriquecer mais, a gente tem que ser mais produtivo? Sim, estou dizendo isso. Né? E não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é um conceito aceito pela economia, tá? E o que tem isso a ver com direito, Igor? Acho que todo mundo vai concordar que o ambiente legal ele pode promover mais eficiência econômica, mais produtividade ou menos produtividade. As regras de uma sociedade têm influência direta no seu nível de produtividade. Um país que é muito burocrático, com muitas amarras, sem dúvida nenhuma, vai ser um país menos produtivo do que um país que tenha mais agilidade, seja um país com menos exigências, com menos burocracia. Sem dúvida nenhuma, aquele outro país que é menos burocrático, ele vai ser mais eficiente, consequentemente ele vai ser mais rico. Por isso que é interessante a gente saber, do ponto de vista do direito, esse tipo de coisa, tá? O segundo ponto é que o comércio, ele pode ser bom para todos, tá? Havia um entendimento, e na época que eu fazia a faculdade de Direito, eu já falei isso para vocês na primeira aula, né, como que mudou a mentalidade, havia, de certa forma, um pouco impregnado ainda, uma concepção de que o mundo ele é como se fosse um bolo, né? E que se você tem uma fatia aqui maior, outras pessoas têm uma fatia menor. Então é como se fosse um bolo fixo, e aí quem comeu mais vai fazer outros comerem menos, certo? Então se uma pessoa está ganhando, outra está perdendo. Se alguém está fazendo um negócio, um está levando vantagem prejudicando o outro. Não é assim que funciona. Quando você decide negociar com outra pessoa, você só aceita fazer isso se você entender que aquilo tem um resultado positivo, né? Imagina você vender o seu carro por um preço que você acha que não é justo. Ninguém vai fazer isso. Você vai vender o seu carro por por um valor que você não acha adequado. Certo? É melhor você não fazer. Então, se você vendeu o seu carro, você entendeu que você teve um acréscimo de bem-estar, ou seja, você está numa situação melhor agora do que você estava antes de vender o carro. A pessoa que comprou seu carro, ela vai entender também que ela está numa situação melhor agora do que ela estava quando ela comprou antes de comprar o seu carro. Então os dois ganharam, tá? Eu não estou dizendo que não existem situações, por exemplo, de fraude, em que você engana uma outra pessoa e aí alguém sai prejudicado. Claro que existe, não estou questionando. Mas de forma geral, quando você negocia, ambos os lados estão tendo uma melhora. Isso é absolutamente verdade em relação ao comércio. Porque o comércio, ele permite que cada um se especialize no que faz de melhor. Então, se eu tenho uma sociedade que tem vocação, por exemplo, tem uma terra muito boa para ter pasto, ela vai criar boi naquela terra e... Caraca, nada a ver com boi, eu sou péssimo para desenhar. E outro lugar vai plantar arroz, né? E aí, quem quer comer arroz naquele lugar, vende boi para lá, carne para cá, arroz para cá. É melhor do que essa pessoa que tenta plantar arroz, fazer boi, costurar roupa, né? Melhor que... Então, cada um se especializando no que tem de melhor, você consegue ter uma produtividade mais alta. O comércio favorece a produtividade. Então, nós dizemos que mais comércio, ou seja, mais trocas
significa mais especialização no que cada um faz de melhor. Consequentemente, isso é mais eficiência. Consequentemente, isso é mais riqueza. E mais riqueza significa mais bem-estar. Igor, mas existe um problema que a riqueza às vezes pode estar concentrada. Isso é verdade, isso é um problema. Mas não há dúvidas de que é melhor você trabalhar a desigualdade num patamar de riqueza do que você tentar trabalhar a desigualdade quando está todo mundo pobre, né? Eu acho que ninguém discordaria disso. Então, a tentativa de enriquecer não tem nada a ver com a tentativa de ter sociedade mais justa. As duas coisas podem tentar ser conciliadas ao mesmo tempo. Ou, não sendo possível essa conciliação, sem dúvida é melhor você tentar tornar uma sociedade mais igual, estando ela rica, né? Isso também acho que todos concordarão, tá? Então, não há problema e não deve haver nenhum tipo de preconceito anterior à ideia de que a riqueza deve ser fomentada, porque, sem dúvida nenhuma, para que todos estejam num patamar melhor, a riqueza tem que ter aumentado, né? Então, esse bolo aqui tem que ter aumentado. A gente tentar dividir um bolo que não cresce em outras fatias, aí, de fato, você está mexendo num bolo fixo. Mas se você consegue aumentar essa fatia desse bolo, aí sim você está tendo uma melhoria, né? E a sociedade tem conseguido fazer isso ao longo do tempo, né? Não há dúvida que nós estamos hoje num patamar de riqueza geral muito melhor do que era há dezenas, centenas de anos atrás. Talvez não alguns anos atrás. O Brasil está numa crise, né? A gente não voltou ao melhor desempenho que a gente teve lá em 2014, né? Desde 2014, quando começou aquela crise financeira, que depois recuperou um pouco e voltou com o coronavírus, a gente não voltou a um patamar de riqueza de nação como a gente já teve naquele ano de 2014. Mas, sem dúvida nenhuma, em 2021, nós estamos muito mais prósperos do que em 1980, do que em 1950, 1930, etc. Tá bom? O outro ponto, pessoal, caminhando para o encerramento, é que os mercados, geralmente, são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Ou seja, você deixar que as pessoas livremente tomem suas decisões de compra e venda, você deixar que as forças de oferta e demanda atuem livremente, que o comércio ocorra livremente, normalmente é a melhor maneira de organizar a atividade econômica. Porque cada indivíduo, cada família, cada produtor, cada comerciante, distribuidor tomando suas decisões, ele vai fazer isso de uma maneira muito mais eficiente do que alguém tentando, ou um grupo de pessoas tentando planejar a economia, e aí esse grupo de pessoas ele nunca vai conseguir levar em consideração a quantidade de fatores que cada pessoa individualmente é capaz de levar ao tomar uma decisão econômica, certo? Não é possível a um comitê de especialistas, a economistas, definirem o melhor preço das mercadorias, a quantidade a ser produzida, quanto ser produzida, como vai ser produzida de forma geral. A melhor maneira da gente organizar a economia, ou seja, de tornar uma sociedade mais produtiva, consequentemente, tornar uma sociedade mais próspera, mais rica, é deixar que as pessoas, de forma geral, tomem suas decisões livremente, ok? Então, nós dizemos que os mercados são a maneira mais adequada de organizar a economia, geralmente. Por que geralmente? Porque existem casos em que os mercados eles não conseguem chegar a uma solução eficiente. Nós vamos estudar isso na próxima aula, tá? Então, em alguns casos, os mercados não conseguem chegar à melhor solução possível. Eles entram numa dinâmica que nós chamamos de falhas de mercado, em que é necessário o apoio do governo, ou seja, de um órgão externo, para corrigir essas falhas de mercado. Ou seja, realizar a correção ou a regulação dessas falhas de mercado, de forma a que aquela sociedade ela não entre numa espiral negativa. Então, embora os mercados sejam geralmente uma melhor maneira de organizar a economia, uma boa maneira de organizar a economia, às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado interferindo em alguns aspectos, tá? Seja regulando preços, regulando mercadoria, regulando as regras, né, indiretamente. Há várias maneiras de se fazer isso. Em alguns casos, isso pode ser feito de forma eficaz. Não na maioria deles, mas em alguns casos, sim. Ok?
E aí, nós encerramos esse aspecto introdutório para que na próxima aula a gente já possa entrar em conceitos próprios de economia, como oferta e demanda e estruturas de mercado. Pessoal, queria saber se ficou alguma dúvida enquanto eu tiro o print de tela aqui da turma para poder fazer a presença. Queria saber de vocês novamente se a velocidade. Primeiro, se ficou alguma dúvida, né? Segundo, se a velocidade da aula continua adequada, se vocês sentiram falta de alguma coisa, mais exemplos, ou se eventualmente os exemplos que foram dados foram satisfatórios para o entendimento da... Tudo certo, professor? Beleza, beleza. Deixa eu só tirar então, pessoal, aqui o print da presença de vocês. Eu tenho a impressão de que tem mais alunos matriculados nessa turma, não tem não? Nós temos hoje em torno de 13 pessoas online, acho. 13, 14 pessoas online. Tem mais um pessoal na turma ainda, mas... Tá. Quem puder reforçar, pessoal, assim, que será cobrada a presença, tá? E, pô, primeiro período já começar com falta, ainda mais com essa possibilidade do EAD, né? Vai acabar prejudicando lá na frente, tá? Porque esse conteúdo introdutório ele é bem importante para o andamento da nossa matéria, tá? A gente faz meio que o conhecimento ele vai sendo empilhado, né? Então, se a gente perde essa base, dificulta um pouco para as etapas seguintes. Então, só reforçar, se vocês puderem com os colegas aí, tá bom? Mas, já que não há nada a ser dito, mais nenhuma dúvida, eu vou me despedir de vocês, desejar muita saúde para vocês e recomendar a leitura desse link que eu coloquei, se vocês puderem compartilhar na turma, tá? Show! Beleza, então vamos tentar manter esse ritmo aí. Ó, os slides, eu vou tentar mandar amanhã para vocês, tá bom? Vou tentar mandar amanhã para vocês, assim como a aula, amanhã à noite. Estou interrompendo a gravação aqui, tá bom? Pessoal, uma boa noite. A presença eu estou tirando print, tá, Rodrigo?